Gente, ó, a gente, ao tentar não, ao entrar no módulo 9, a gente precisa se ligar na questão de em saber o que é um sólido, o que é um líquido, o que é um gasoso, certo? Então, por isso que eu, antes de entrar no assunto, eu preciso relembrar alguns conceitos de sólido, líquido e gasoso e de modelos atômicos de Bohr, certo? Então, vamos falar o seguinte. Primeira coisa, uma das características de compostos sólidos é o seguinte: sólido é um composto, anota assim, ó, eu quero que vocês anotem assim, ó. Sólido é um composto em que suas partículas estão muito próximas uma das outras. Quero que você anote isso. Então, para não ter que escrever sempre tudo aqui, e aí ter que apagar e ficar fazendo, porque o quadro não tem tamanho, no quadro não tem a dimensão necessária. Então você coloca assim, ó, sólido. As partículas estão muito próximas uma da outra, certo? E o único movimento que ela realiza é de vibração. Gente, o fenômeno da ressonância, o que é ressonância? É aquele efeito em que, por exemplo, é muito famoso quando uma pessoa, um cantor de ópera canta, ele consegue quebrar uma taça de vidro. Por quê? Pelo efeito da ressonância, a voz da pessoa consegue atingir o nível de vibração do que as partículas sólidas. Por quê? Porque elas estão muito juntas uma das outras e o único movimento que ela realiza é de vibração. Por quê? Como eu falei, no sólido as partículas estão muito próximas e ela não tem essa liberdade de movimento, de movimentação. Então, nos sólidos, as partículas estão muito próximas e o único movimento realizado é de vibração. Já no líquido, então, vocês anotam isso aí. A única movimentação que existe nos sólidos é de vibração e as partículas estão muito próximas umas das outras. No líquido, eu quero que você anote o seguinte. Você bota assim, as moléculas estão deslizando umas sobre as outras, então, como se as moléculas estivessem deslizando, certo? E existe uma maior liberdade de movimentação. Tranquilo? Beleza? Anota isso. E no gasoso, eu quero que vocês façam o seguinte. As moléculas estão, você anota isso, as moléculas estão afastadas e essas moléculas, por estarem afastadas, ela tem um maior grau de liberdade. As moléculas meio que estão bem afastadas. É como se você tivesse um recipiente, certo? E aí no lugar, em uma partícula gasosa aqui, vamos dizer assim, vamos dizer que cada molécula ela tem uma liberdade muito grande. E a movimentação dela é extremamente caótica. Nós chamamos o movimento das partículas gasosas de caótico. Elas ficam se chocando com a parede do recipiente. Tipo, ela tem grande liberdade. As suas moléculas são bem espaçadas, certo? E vai ser importante no conceito de espectrofotometria que a gente vai falar, certo? Então, grava isso. No gás, as moléculas estão bem afastadas e com grande liberdade de movimentação, certo? Esse movimento que nós chamamos no gás é movimento caótico. Por quê? Porque as partículas, elas estão meio que, vamos dizer assim, meio que loucas. Então, uma está se chocando com a parede do recipiente, outra está transladando, outra está rotacionando, certo? Então, o gás, como eu falei, ela tem essa liberdade de movimento e vai ser importante a gente entender isso. Tranquilo? Ó, outra coisa que eu quero relembrar com vocês, ó, vou apagar. Outra coisa que eu quero relembrar com vocês é o seguinte, é o conceito de modelo atômico de Niels Bohr. Relembrar a questão do modelo atômico, proposto por Niels Bohr. Gente, se vocês pegarem lá, por Niels Bohr. Galera, ó, nesse período aqui, a física quântica estava avançando, tá? E Bohr foi influenciado por alguns pensadores. O que é que ele dizia? O modelo é muito parecido com o modelo planetário constituído por Rutherford,
certo? É bom vocês relembrarem, isso com certeza foi um dos primeiros assuntos de química geral que vocês deram. E é o seguinte, só para vocês entenderem. Vamos dizer que aqui é o modelo atômico, aqui é o átomo, o núcleo do átomo, certo? E aqui são as eletrosferas, certo? As eletrosferas são camadas. Aí o elétron está aqui. O elétron está aqui. O que Bohr falou? Bohr falou o seguinte, que os elétrons, em cada camada, ele tem um nível de energia, ele tem uma quantidade de energia. É como se fosse assim, ó, de uma maneira bem fácil para vocês entenderem. Para ele estar na primeira camada, ele tem que ter um quanto de energia, uma quantidade de energia, certo? Para estar na segunda camada, uma quantidade de energia. É muito parecido com a ideia assim, ó. Eu comecei na faculdade. Para eu estar no primeiro semestre, eu tenho que ter um nível de conhecimento. Para eu passar para o segundo semestre, eu tenho que ter um outro nível de conhecimento, adquirido do primeiro. Então, basicamente isso. E, obviamente, cada semestre que tu passa, tu vai ter que ter mais conhecimento, teoricamente. No primeiro, é a mesma ideia da primeira camada. O elétron ele tem menos energia do que na segunda. Então, para vir para a segunda, ele tem que ter mais energia, para a terceira, mais energia, para a quarta, quinta, sexta, até a sétima. Tá? Só que assim, gente, já que a gente está falando vai falar de espectrofotometria, ou espectro, no caso a palavra foto quer dizer luz, na química, na física. E assim, por que é tão importante você falar do modelo atômico de Niels Bohr? Vocês têm que relembrar o seguinte, ó. Para um átomo sair para um elétron sair do seu estado fundamental, certo? Ele está nessa camada. Se você chegar para esse cara aqui e falar o seguinte, ó, vou fornecer energia para esse cara. Vou fornecer energia. Um fator externo, sei lá, fornece energia para esse elétron. Esse elétron vai sair o quê? Ele vai sair do seu estado normal e vai para o seu estado excitado. O que é o estado excitado? Ele sai do estado normal, o elétron recebe uma quantidade de energia, sai do seu estado normal e vai para outra camada. Essa energia é aleatória? Não. É uma certa quantidade de energia. Beleza? Então ele sai do seu estado normal, ele faz o que nós chamamos na química de salto quântico. O elétron sai do seu estado normal, vai para a camada mais externa, vai para outra camada, para a segunda camada. Só que, vamos dizer assim, só que ele saiu do seu estado normal e foi para o seu estado excitado. Porque alguém forneceu energia para ele. Enquanto você estiver fornecendo energia, ele vai ficar aqui. No momento que você parar de fornecer energia para ele, ele vai voltar para o seu estado normal. De novo. Parou de fornecer energia, ele vai lá e volta para o seu estado normal. E essa energia que ele recebeu a mais, quando ele voltar para a sua camada, para seu estado fundamental, ou seu estado normal, ele libera energia. Ele libera energia na forma de luz, na forma de fótons. Fótons. Ou luz. A ideia, gente, por exemplo, ó, como é que você gera fogos de artifício? É essa ideia aqui, ó. Por exemplo, quando você pega, queima um fogo de artifício, ou uma bomba, sei lá, a substância que contém lá dentro, por exemplo, fósforo, ele vai sair do seu estado normal, vai para o seu estado excitado, e aí, enquanto está queimando, enquanto está gerando combustão, ele está no estado excitado. Só que essa combustão é rápida. Parou de queimar, quando ele voltar ou explodir e resfriar, ele libera energia na forma de luz. E é assim que você consegue enxergar as cores do fogo de artifício. Ah, Matheus, por que tem um vermelho, verde, azul? É porque cada elemento químico tem uma característica, libera uma quantidade de luz. E assim, Bohr, ele pegou um elemento chamado hidrogênio e fez esse experimento. Um experimento chamado espectrofotometria, certo? Que ele conseguiu o quê?
fornecer energia para os elétrons. No caso, ele trabalhou com átomo de hidrogênio, porque só tem um próton e um elétron, certo? Ele tem o número atômico 1, se você olhar na tabela. Ele tem um próton e um elétron, e aí é mais fácil. Ele vai fornecendo elétron e cada camada ele libera uma certa quantidade de energia, certo? E essa certa quantidade de energia ele foi anotando. A gente vai ver um exemplo nas questões, quando a gente estiver trabalhando, de espectrofotometria, certo? Uma questão, vocês vão ver em específico, beleza? Então eu quero que vocês absorvam agora o conceito da ideia, certo? Isso vai ser importante quando eu estiver falando no módulo 9, mais para frente um pouquinho. Beleza? E aí o que acontece? Bohr, ele foi influenciado na época por um cara chamado Planck, que ele forneceu uma fórmula que vocês precisam saber, que vai ser fundamental, e eu quero que vocês anotem, que é essa daqui, ó. É igual a constante de Planck, que é H, vezes C dividido por comprimento de onda. Gente, copia aí que eu vou escrever cada letrinha que quer dizer. Esse aqui é energia. Energia. Geralmente tem que estar no estado em joules, tá? A constante de Planck é um valor numérico, o nome já diz, é uma constante, vocês têm que ter decorado. É 6,63 vezes 10 a menos 34. Quem descobriu isso foi um cara chamado Planck. Por isso que é constante de Planck. 10 a menos 34. C é uma outra constante, só que é a velocidade da luz. Essa velocidade da luz também vocês têm que saber. O valor é 3 vezes 10 à oitava. Metros por segundo, tá? Deixa eu botar aqui. Três vezes 10 à oitava metros por segundo. E esse cara aqui é comprimento de onda. É uma letra em grego chamada lambda, que vocês deram no ensino médio em física em ondas. Quem lembra dá em ondas do ensino médio. Beleza? Então, assim, isso aqui é o que eu preciso para a gente poder entrar no assunto. Preciso entender o que é a questão do sólido, líquido, gasoso, como as moléculas se comportam e os movimentos realizados por ele. E, além disso, a questão do modelo atômico, energia igual a constante de Planck vezes a velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda. A gente vai utilizar muito essa fórmula. E a ideia do modelo atômico de Niels Bohr, porque vai funcionar na espectrofotometria atômica. Beleza? Vamos para o nosso assunto. Galera, vamos lá, vamos dar início ao nosso módulo 9, que está relacionado com espectrofotometria. E assim, eu entrei no site de vocês e lá eu pude perceber uma atividade complementar em que eu, dando uma analisada, eu falei assim, ó, além da nossa aula, a gente vai, na verdade eu vou deixar um material que vai estar disponível aqui no meu site, extremamente de graça, fique tranquilo, para vocês, na verdade vão auxiliar vocês nessa atividade dissertativa, certo? Outra coisa, referente a essa atividade dissertativa, obviamente, tipo, no meu material que eu vou disponibilizar a vocês, vão ter coisa muito mais, somente a parte de cálculo e tal, porque ele não fala só da espectrofotometria, ele fala do espectrômetro e diversas outras situações, mas assim que vai ter coisa mais abrangente, vocês vão focar na questão que cobra nessa atividade, tranquilo? Então assim, vamos lá. A espectrofotometria, na verdade, é um termo geral para a ciência que estuda a interação dos diferentes tipos de radiação com a matéria. Gente, esses diferentes tipos de radiação estão relacionados com luz UV. Nós falamos um pouquinho desse método espectrofotométrico quando falamos em uma questão e falamos também que ele pode ser utilizado para identificar o ponto final em uma reação do EDTA, numa reação complexométrica, uma titulação complexométrica.
Tá lembrado que ponto final é a mesma coisa que ponto equivalência, né? É parecido. Só que esse ponto de equivalência, a gente utiliza essa nomenclatura lá na titulação de ácido e base. Estou relembrando alguns módulos, alguns conceitos, para ficar mais fácil e a gente entender, ter uma melhor compreensão, beleza? Então, como eu disse, diferentes tipos de radiação com a matéria. No caso da espectrofotometria, os grupos de métodos analíticos são baseados na espectroscopia atômica, certo? E molecular. Vamos dar uma maior ênfase nessa daqui, espectroscopia atômica. Beleza? O que acontece, ó? Deixa eu apagar aqui. Gente, obviamente, vocês vão pausar, copiar para poder ter para você ter isso aí no seu caderno, para vocês estudarem, fixarem. Essa parte desse conteúdo tem a parte de cálculo, mas tem maior parte também de conceitos. Beleza? Ó, o que acontece? Pilotos. Vamos falar sobre os métodos atômicos. Certo? Bota assim no métodos espectroscópicos atômico. E aí o que acontece? Eu quero que vocês escrevam assim. São utilizados os métodos espectroatômicos que são utilizados, melhor assim, podem indicar de maneira quantitativa em ppm ou ppb. Galera, o que é isso? Ó, esses métodos, certo? A gente pode indicar ela de maneira quantitativa em ppm ou ppb. Por exemplo, uma questão pode estar lá em partes por milhão, certo? No caso, uma quantidade dividido por milhão, certo? Por exemplo, se eu tenho uma quantidade de cloro em ppm, então quer dizer, em uma solução, quer dizer que eu tenho uma quantidade de cloro a cada 1 milhão de, vamos dizer assim, de ml ou de massa em uma solução. ppb, no caso, seria parte por bilhão. A gente utiliza isso é um conceito também que vocês devem ter visto em soluções em química geral e também no ensino médio. Beleza? O que acontece? Esse método, é um método que ele seleciona cada substâncias, é um método seletivo e bem rápido. Tranquilo? Bem rápido. São algumas características. E nesse método a gente vai falar sobre a questão da absorção de energia. Como é que é feito isso? Vamos lá. Deixa eu botar essa reação. A galera falou que o verde não dá para ver, né? Pô, gente, se eu soubesse eu teria até colocado um outro piloto. Na verdade, eu não teria utilizado, só que vocês me avisaram, eu já tinha gravado todos os outros módulos. Beleza? Peço desculpa. Então vamos lá. Esse método de espectroscópio atômico, ele está relacionado, ele utiliza a questão da absorção de energia. Como é que funciona essa absorção de energia?
eu botar uma reação, pra vocês visualizarem. Funciona dessa seguinte situação. Um metal, metal não, perdão, um átomo gasoso no seu estado fundamental, ó, lembra que eu falei? Estado fundamental quer dizer que os elétrons estão naquela camadazinha mesmo, camada que é para ele pertencer, estado fundamental. Ele vai reagir, botar mais, então N mais energia M asterisco. O que é esse M asterisco? Átomos gasosos no estado excitado. Galera, a ideia é a mesma de Niels Bohr, do elétron. Certo? Deixa eu pegar aqui o piloto. Deixa eu pegar aqui a... Certo. Então, esse M asterisco aqui são átomos gasosos no seu estado excitado. Ou seja, como é que ocorre essa absorção de energia nesse método espectroscópicos atômicos? Vai embolar muito a língua aqui, viu, gente? É um átomo gasoso no seu estado fundamental, mais energia, no caso, é fornecido uma energia a esse cara, a ideia é a mesma, ele sai do seu estado fundamental para um estado excitado. Então são átomos gasosos. Por que tem que ser gás? Certo? Eu já vou explicar por que tem que ser gás. Porque as suas moléculas estão bem afastadas do núcleo, no caso, os elétrons, certo? As partículas são mais afastadas umas das outras. Então, para se retirar um elétron, para se fornecer energia e ele passar para um estado excitado, é mais fácil, porque as partículas estão muito mais distantes. Então, é mais fácil você retirar. A ideia é muito parecida com o que vocês aprenderam lá em energia de ionização. É a energia necessária para se retirar um elétron do átomo do seu estado gasoso, no estado fundamental, certo? É bom vocês darem uma olhada também nisso. Tranquilo? Então, essa absorção de energia é feita como? Um átomo gasoso no estado fundamental, mais energia, virando um átomo gasoso no seu estado excitado. Tranquilo? Essa energia, gente, ela pode ser... Essa energia aqui, ó, eu vou até dizer para vocês, elas podem ser térmica, essa energia pode ser térmica, pode ser elétrica. Isso aqui é um fator externo, nós chamamos de fator externo. Esse fator externo é o fator que vai fornecer calor ou fornecer energia elétrica para esse cara sair do seu estado fundamental para o estado gasoso. Tranquilo? No estado gasoso excitado. Beleza? Pausa, copia aí que eu vou falar um pouquinho sobre um pouquinho mais sobre isso aqui. O método espectroscópico atômico. Porque assim, ó, esse método, o primeiro passo a se realizar, na verdade, é a atomização. Então eu vou falar aqui sobre a atomização. Vou apagar, beleza. Vou apagar aqui para vocês pausarem, obviamente vocês pausam e copiam. Então, o primeiro método, no caso, esse espectrofotometria atômica, na verdade, espectroscópicos atômicos, ele vai... Tanto faz espectroscópicos atômicos como espectrometria atômica. É mais fácil falar espectrometria atômica. Eu quero que vocês anotem o seguinte, ó. A primeira etapa
etapa de qualquer a primeira etapa de qualquer espectrometria atômica, é a atomização. Certo? E o que é essa atomização? Quero que vocês peguem aqui, ó. Faça tipo isso, ó. Pega uma setinha e faz assim. Grifa e faz uma setinha. Escreve isso aqui, ó. É um processo cujo o objetivo é transformar substâncias volatilizadas. O que são substâncias voláteis? Na verdade, que sai do seu estado líquido para o gasoso rapidamente. Então, álcool é uma substância volátil, certo? Cetona também é uma substância bem volátil. Ela sai do estado líquido e vai para o gás rapidamente. Você coloca... E os pontos de ebulição desses caras são pequenininhos. São bem pequenos. Por exemplo, você vê... álcool e cetona, você coloca aqui na sua mão, ele vai do estado líquido para o gasoso rapidamente, só com a temperatura do seu corpo. Certo? Essa também é a ideia. Por exemplo, perfumes também é a mesma ideia. Eles pegam, colocam o líquido aqui e pela temperatura do corpo ele sai do estado líquido e vai para o estado gasoso, que é o que a gente sente, né? O aroma que a gente sente. Beleza? Então a atomização é um processo cujo objetivo é transformar substâncias voláteis, volatilizadas, em íons. Ou seja, galera, presta atenção. Lembra que eu falei do espectrofotometria atômica? O objetivo é pegar um metal, no caso, metal não, só falo metal, gente. É um átomo no estado, é um gás no estado fundamental, e ir para fornecendo energia, ele ir para um estado, esse estado excitado. Por quê? Porque um átomo, e esses átomos aqui, esse gás no estado fundamental, eles geralmente são substâncias voláteis, certo? São caras que têm ponto de ebulição bem baixo para poder ir para o estado gasoso mais rápido. Então, que você fornece um pouco de energia, ele já vai para o seu estado excitado. Então, a atomização ele tem esse como objetivo, transformar substâncias volatilizadas em íons. Então, o que você vai colocar aqui? É um processo cujo objetivo é transformar substâncias volatilizadas em íons. Tranquilo? Como mostra a figura que eu vou colocar aqui, ó. Tem uma figura aqui que ele explica esse processo de atomização. E você vai ver que existe um transformador. Esse transformador ele fornece energia, aquela energia para ele sair do estado gasoso e para o estado excitado. E aí você vai ter um computadorzinho, computadorzinho não, perdão. Você vai utilizar esse processo de atomização. Tem a foto aqui, a primeira foto aqui embaixo, beleza? Vamos lá. Galera, vamos falar então sobre esses métodos, no caso, os métodos da atomização. O que acontece? Existem diversos métodos de atomização, só que os mais utilizados são plasmas indutivamente acoplados, as chamas, e, no caso, a emissão de chamas e emissões de atomizadores eletrotécnicos. O que acontece? Ó, vocês vão notar o que é esse plasmas indutivamente acoplados, no caso de absorção de chamas. Eu falei emissão, não é emissão não, é absorção de chamas. E esse aqui é atomizadores eletrotécnicos. Certo? Anota aí. Ó, essa daqui é uma técnica de atomização cuja análise, certo, de química instrumental faz o uso de fonte de excitação de argônio, certo, de plasma argônio, em altas temperaturas, para produzir uma amostra introduzida sob forma de neblina. Gente, vai parando e vai copiando, tá? Onde no centro do plasma
vírgula, átomos excitados que emitem radiação, ó, emitem, no caso esses átomos vão emitir luz em comprimentos de onda na faixa de 125 a 950 nanômetros. Nanômetros é isso aqui, gente, ó. N, tá? Deixa eu tirar aqui o nanômetros. Tranquilo? Então, anota isso porque vocês vão entender. Esse cara aqui, ó, coloca logo. O único que utiliza a emissão, certo? Emissão atômica. Esse é o único que utiliza a emissão atômica. Por quê? Porque nesse caso, olha o que ele fala, uma amostra na forma de neblina, cujos seus átomos excitados, está lembrado daqueles átomos excitados? Em vez de absorver, eles vão emitir luz, eles vão emitir radiação, certo? Eles vão emitir luz, tranquilo? Então, esse método de atomização, ele é o único que, no caso desses três que a gente está falando, que pode ser cobrado, é o que emite luz. Tranquilo? No caso, emite radiação, emite atomização, no caso, energia, beleza? Radiação. Já o método de chamas e atomizadores eletrotérmicos, eles estão relacionados com absorção. Eu vou falar sobre método de chama, absorção atômica de chama. Bota assim, ó, escreve aqui, fonte de energia para a produção do átomo livre, que é o calor. Então, fonte de energia para a produção de átomo livre, que é o calor, vírgula, mais comumente na forma de chama de ar, chama, certo, gente? Os combustíveis, né, é o acetileno, ou também chamado de óxido nitroso, certo? Deixa eu ver outra coisa aqui que vocês têm que colocar. Bota assim, esse sistema fornece excelentes resultados, já que eles são mais simples, baratos e extremamente úteis. Tranquilo? Geralmente, quando a gente não consegue esse método de chamas aqui, a gente vai para esse. Beleza? Copiou? Vamos para os atomizadores eletrotérmicos. Gente, esse atomizador eletrotérmico, quero que vocês coloquem assim. Gente, eu estou procurando aqui uma forma de vocês terem uma melhor definição de forma mais resumida. Bota assim, atomizadores eletrotérmicos são amostras que inicialmente são evaporados em baixa temperatura e são queimados a uma temperatura um pouco mais alta. E geralmente é em tubo de grafite, eletricamente aquecido, onde, após a queima, a corrente aumenta rapidamente e a temperatura alcança entre 2.000 a 3.000. E a absorção é medida na região imediatamente acima da superfície aquecida. Então, vamos ver mais ou menos assim, ó. Deixa eu colocar uma imagem, só para vocês entenderem. Não imagem não, desculpa, nada de imagem. Coloca assim, ó. Depois que você colocou a definição, faz isso, ó. Deixa eu apagar aqui. Vocês botarem um desenhozinho. No caso da absorção eletrotérmica, solução do nalito, amostra evaporada
amostra é queimada e logo depois de ser queimada, você vai ocorrer o processo de atomização. Só que essa atomização, tanto a eletrotérmica como a em chamas, ela ocorre por absorção de luz. Já o outro, o primeiro, que é no caso de espectroscopia de emissão por plasma acoplado, ele ocorre por emissão de energia. No caso, ele vai emitir a radiação, certo? E emitir a luz. Quando falo radiação, gente, luz. Beleza? Para ocorrer a atomização. Então, vamos voltar para a nossa situação, que é de atomizador eletrotérmico. Amostra queimada. A amostra é queimada. E por último, aí no caso vai ocorrer a atomização. Se vocês pegarem a definição que eu dei agora, vocês anotaram, vocês vão entender. Por isso que ele fala, ó, a absorção, no caso da atomização, ela é medida na região imediatamente à superfície queimada. Então, depois dessa daqui, vai ocorrer a atomização por absorção. Beleza? Tranquilo. Então, já como você botou aqui, ó, eu falei, tanto na espectrofotometria de absorção atômica, a espectrometria de atomizadores, na verdade, atomizadores eletrotérmicos e o de chamas, esses dois vão ocorrer por absorção, certo? O único que vai ocorrer por emissão vai ser o de plasma indutivamente acoplado. Tranquilo? Gente, é porque é muito nome, realmente assim, às vezes eu concordo com vocês, assim, que pode realmente dar um nó. Por isso que é bom vocês colocarem sempre, assim, as definições, essas partes, assim, colocar, tipo, fazer um resumo mesmo. Como eu estou colocando aqui as definições, para você ficar memorizando, para poder pegar esse conceito. Tranquilo? Outra coisa, coloca uma observação. Quando você coloca a observação. A espectrofotometria, botou uma observação. Depois desses métodos todos que a gente falou, de atomização, quero que vocês coloquem isso aqui, ó. Coloca uma observação, e dessa observação eu quero que vocês coloquem assim, ó. A espectrofotometria de absorção atômica baseia-se na absorção de energia radiante. No caso de energia radiante é luz. Então lembra que eu falei, as emissões, no caso atomização por chamas e atomizadores eletrotérmicos, é por absorção de luz, absorção de energia radiante, certo? E o de plasma indutivamente acoplado está relacionado com emissão. Pega a definição que vocês não vão errar isso. Tranquilo? Beleza. Então, a espectrofotometria de absorção atômica, ela baseia-se na absorção de energia radiante por átomos neutros ou íons monoatômicos. Tranquilo? E esses íons atômicos, coloquem entre parênteses, em estado gasoso, que quando excitados termicamente, quando ocorre no caso da excitação termicamente ou eletricamente. Por isso que esses atomizadores aqui, ó, são atomizadores eletrotérmicos. Entendeu? Recebe esse nome por isso. Beleza? Bota uma outra observação embaixo disso. Depois dessa, você coloca uma outra observação. Gente, está de verde, mas é porque eu não vou escrever. É porque é muita coisa e aqui no caso do meu quadro não tem espaço. Então, é melhor vocês pararem, copiarem para poder entender um pouco melhor. Eu copio e explico para vocês ficar melhor. Certo? Eu quero que vocês coloquem assim, ó.
Para os átomos ou íons no estado gasoso, lembra que eu falei agora? Então, a espectrofotometria de absorção atômica baseia-se na absorção de energia radiante por átomos neutros ou íons monoatômicos, certo? Na primeira observação. Nessa segunda, eu quero que vocês escrevam. Para os átomos ou íons no estado gasoso, não há estado vibracional. Então, lembra que eu falei? Gasoso, as moléculas, no caso desses íons, eles não ocorrem mais movimento de vibração, certo? Nem movimento vibracional, nem rotacional. Isso significa o quê? No espectro fotométrico. Isso significa que os espectros serão formados por linhas espectrais estreitas. No caso, as linhas do computador da espectrofotometria vai ser bem estreita. Gente, então, primeira observação, certo? Foi a espectrofotometria de absorção atômica baseia-se na absorção de energia radiante por átomos neutros ou íons monoatômicos em estado gasoso, ou íons, no caso, íons monoatômicos e átomos neutros em estado gasoso, certo? A segunda observação é que para os átomos ou íons nesse estado gasoso não há estado vibracional, certo? Nem estado vibracional nem rotacional. Isso significa que os espectros serão formados por um número de linhas espectrais estreitas, certo? Galera, lembra aquela reação? O que é esse íon metálico? O que é isso, Matheus? É aquela reação que eu botei logo quando eu falei de espectrofotometria atômica. Essa daqui, ó. M mais energia produzindo um M asterisco. Caramba, esses pilotos já estão indo embora, galera. M asterisco. Tá ligado? Tá ligado? Essa energia ela pode ser ou de absorção ou emissão. Se for emissão de luz, a gente utilizou o método de atomização indutivamente acoplado. Se ocorrer absorção, pode ser de chamas ou atomizadores eletrotérmicos, certo? Essa energia pode ser absorvida, no caso, energia luminosa. Por isso que esses caras aqui, chamas e atomizadores, o calor, na verdade, vem de fora para esse íon metálico. Ele é fornecido para esse cara para virar, no caso, esse gás no estado fundamental para virar um gás no estado excitado. Já o plasma indutivamente acoplado, esse gás aqui que está no estado fundamental, ele vai emitir luz na faixa de comprimento que eu falei quando eu comentei sobre plasma indutivamente acoplado. Ele vai emitir luz para vir para o seu estado de íon metálico, tranquilo? E esses íons metálicos, no seu estado gasoso excitado, não tem movimento nem de vibração, certo? Não há estado vibracional nem rotacional. E as suas linhas espectrais são bem estreitas. Tranquilo, galera? Então, assim, ó, terminamos o nosso módulo, certo? Terminamos o nosso módulo nosso módulo 9 e vamos virar e fazer exercício. Tranquilo? Abraço. E, ó, qualquer dúvida pode falar com o meu número, certo? E, assim, é sempre bom vocês poderem relembrar todos os conceitos. E aí, antes de tentar fazer exercícios e acompanhar pelas apostilas, vocês tipo, memorizarem, fixarem a parte do conteúdo, as definições, os conceitos, para vocês irem muito bem na prova e também fazer os exercícios com mais tranquilidade. Beleza? Vamos para os nossos exercícios.